Olá, muito bom estar com você em mais uma edição do nosso podcast Culturando, aquele momento em que a gente fala da cultura em Macaé, dos acontecimentos, dos eventos culturais, mas principalmente de quem faz cultura, de quem promove cultura na cidade. E hoje a cidade vive um momento muito bacana, que é uma exposição que conta a história do hoje denominado Palácio Cláudio Moacir, que foi sede até alguns anos atrás da Câmara Municipal de Macaé e que tem uma história riquíssima que se confunde, perpassa em muito a história da própria Macaé. Quem vai falar para a gente desta casa e dessa exposição é o historiador professor Meynardo, que está aqui, ele que é o curador da exposição A Casa e o Tempo é o nome, não é isso, Meynardo? Isso, boa noite, Silvio. A exposição é A Casa e o Tempo em 189 anos de histórias. Então, uma história bastante longa, né? Iniciada aí com um corte no ano de 1835, que foi o ano que a Câmara Municipal de Macaé autorizou ao construtor da casa, o Francisco Domingues de Araújo, a iniciar a obra naquele terreno, que era um terreno extremamente valioso para aquela Macaé do período, né? Francisco Domingues de Araújo é o Visconde de Araújo. Não é? É o pai. Ah, é o pai do Visconde. É o pai do Visconde. O Francisco Domingues de Araújo, ele era um português que vem para o Rio de Janeiro, né, a capital da corte no Brasil, da vila de Valadares, em Portugal. E ele vem para encontrar um irmão que já estava fixado no Rio de Janeiro. Vem com família e tudo no ano de 1827. E chegando no Rio de Janeiro, supõe-se que ele ouviu falar de uma localidade, né, de uma vila recém-criada, que foi a Vila São João de Macaé. E a vila, né, era uma praça bastante interessante no período para os interesses do Francisco Domingues de Araújo, que era um comerciante de grosso trato, como a gente diz, ou seja, ele negocia, né, na verdade, na Praça Atlântica, mas ele, além de produtos europeus, ele era um traficante de escravizados, né, da África. E Macaé, no período, tinha uma necessidade muito grande dessa mão de obra escrava, numa vila recém-criada, o que faz com um porto muito estratégico, que fazia desse lugar um lugar extremamente interessante para esse investimento. E daí ele vem para cá empreender, né? Nos ele negócios dele. Ele vem empreender. Ele chega em Macaé em 1832 e em 1835 ele tem a autorização da Câmara para a construção da casa. Não existe um documento que fala se ele comprou aquele terreno, se foi uma doação, nós não encontramos isso. O que nós encontramos muito interessante é no ano de 1835 ele emprestando dinheiro para a Câmara. Olha aí. Então, emprestando dinheiro para a construção de uma balsa para a travessia do Rio Macaé. Exatamente naquele ponto ali onde hoje é a ponte, né? Sim. Então aquilo ali era uma dificuldade de travessia para continuar o caminho em direção a Campos, né? E ele faz isso. Então, fato é que ele consegue um terreno muito valioso e que outras pessoas, segundo os registros, já haviam tentado e não tinham conseguido. O modo como foi não é bem claro para a gente. Mas emprestando dinheiro facilita, né? Com certeza, né? Ô, Meynardo, ele recebe autorização e constrói aquela casa. Mas a casa, como nós conhecemos hoje, era muito diferente, né? Era bastante diferente, quer dizer, era um pouco diferente. Ele constrói uma casa que é um sobradão, um sobrado, né, no perfil de sobrados que eram construídos, sobrados urbanos. Aqueles grandes duplex. Isso, né? Coloniais, né, que seguiam características das cidades do período. E ele constrói um muito interessante porque é uma casa bem grande. É uma casa que está orientada na direção da antiga Rua da Praia, que era a rua mais importante de Macaé no século XIX, né? E como um comerciante que
negociava, né, nessa fronteira aí do Atlântico, a casa tinha características muito interessantes, porque do alpendre da casa, né, dos 2 alpendres dessa casa, ele tinha uma visão panorâmica, vamos dizer assim, daquela região ali do encontro do rio, né, da foz do rio Macaé, da Praia da Barra, da Praia das Conchas, e que era a região de ancoragem, né, e de chegada de mercadorias. Então, é muito estratégica a casa dele no período que ele constrói. É porque os navios ficavam fundeados. Sim. E embarcações menores iam lá fazer aquele transbordo. Exatamente. E daí ele conseguia ver tudo, né? Ele conseguia, uma boa parte ele conseguia. Você sabe, Silvio, que Macaé tem uma característica muito interessante que é narrada, é registrada desde 1555, é o primeiro registro que existe sobre essa característica e também sobre o nome de Macaé, depois eu falo um pouquinho sobre isso, que é a barreira que o arquipélago de Santana faz em relação ao continente. Então isso cria, em relação ao mar aberto, uma espécie de calmaria. E essa calmaria, né? Seria um quebra-mar natural? É um quebra-mar natural, ela cria uma enseada, vamos dizer assim, né? E essa enseada é que vai favorecer, ao longo da história da nossa região, a ancoragem, né? A parada desses navios que fazem essa travessia atlântica. E, curiosamente, em 1555, veja que eu estou falando de um período ainda muito próximo, né, ao que se chamou de descobrimento do Brasil, e em 1555 nós temos o primeiro registro dessa parada de navios atrás ali da ilha de Santana, aproveitando-se dessa calmaria, e é exatamente esse registro que foi feito por um francês chamado André Thevet, que vai registrar pela primeira vez o nome Macaé. Aliás, não com essa pronúncia, né, mas na pronúncia que o francês entendeu em diálogo com os povos originários locais. Então é o primeiro registro Maquié, em 1555, e 2 anos depois... Um H antes do E, né? Que tinha, um MAC tracinho, né? HE, que era a forma como ele registrou originalmente. E depois, 2 anos depois, um colega dele, vamos dizer assim, também oriundo do Império lá francês, fazendo o mesmo trajeto, que foi o Jean Delery, um religioso, ele para, e aí sim ele faz uma descrição muito mais ampla desse arquipélago de Santana, dessa facilidade de ancorar os navios nessa região e, novamente, do registro do nome da região que os povos originários, né, os silvícolas, vamos dizer assim, como eles entendiam, chamavam de Maquié. Então, é curioso porque, nesse período, não existia nem o Rio de Janeiro ainda, e Macaé já aparece nesse registro europeu, né? Vão virar depois 2 grandes obras falando sobre essa descoberta desse novo continente americano. Então, essa característica que depois, no século XIX, né, que vai atrair tantas pessoas, muitos imigrantes, o Francisco Domingues de Araújo é um deles. Obviamente, ele foi destacado nessa exposição porque ele construiu a casa que serviu como sede da Câmara. Mas existiram outros imigrantes que também vieram para Macaé devido à atração que essa praça comercial ofereceu no século XIX. Questão do porto, muito sol, uma cidade muito clara, posicionado estrategicamente. E o fato é que, assim, se a gente for pensar politicamente e economicamente, são os 2 fatores que vão, a princípio, gerar essa atração. Politicamente falando, a gente teve a criação da vila em 1813. Então, se eu falo da década de 1830, 32, quando o Francisco chega, eu estou falando de um período ainda muito próximo. Então, assim, as coisas estão
vamos dizer, começando a acontecer na vila. Mas, para a gente entender essa relação da vinda desses imigrantes, desses negócios que iam acontecer em Macaé, a gente precisa linkar, então, a criação da vila, o porto, que era uma característica geográfica natural, e uma outra característica, que é uma característica econômica, que é a expansão da monocultura açucareira e da monocultura cafeeira na região. Esses dois produtos, nessas duas plantações, elas vão se expandir na nossa região na primeira metade do século XIX. Então, você imagine a quantidade de mão de obra escrava que demandava, não Macaé, porque o porto de Macaé, ele não atendia Macaé, ele atendia essa região norte fluminense e Serra. Era um hub, né? O que se hoje chama de hub. Exatamente, era um hub e com uma característica talvez que se repita até os dias atuais, Macaé com uma característica logística muito interessante, né, e que favoreceu muito, então, ela se tornar essa praça de negócios que a gente está falando. A gente está falando da exposição que tem como objeto a história daquela casa icônica que funcionou até algum tempo atrás como a sede do Poder Legislativo da Câmara Municipal e hoje abriga o Museu do Legislativo. Essa exposição está lá a princípio até novembro, não é isso? Isso. A princípio é uma exposição que foi pensada para ser temporária até o dia 30 de novembro. Inaugurou no dia 14 de maio, né? E a previsão é que ela siga até o dia 30 de novembro. Vamos torcer para que ela se torne permanente. Eu sou um dos que torcem muito por isso. Mas aquela casa foi Câmara Municipal. Antes disso, ela foi a prefeitura, ela foi a sede da prefeitura e ela abrigou o Tribunal do Júri. Dá para dizer que aquela casa foi o centro do poder de Macaé, né? Com certeza. Eu só vou fazer uma correção assim da ordem, porque o interessante, né, é que essa casa, ela começa, então, como uma casa de família, né? Daí a exposição se chamar a Casa e o Tempo. Porque no século XIX, geralmente se tratavam as câmaras municipais como casas de câmara. Então, embora para o grande público talvez isso não transpareça, mas existe uma recorrência aí a uma característica do século XIX, que é pensar, então, uma casa de família e usar a mesma terminologia que era utilizada historicamente no século XIX como casa de câmara. Então, casa como uma coisa só e a relação no tempo. E o que esse tempo traz em relação à história da casa, né? Então, ela é construída, tem uma autorização para ser construída em 1835, fica pronta em 1838, 3 anos depois, e funciona como moradia da família Araújo até a década de 1860. Provavelmente, a entrada da Câmara naquele prédio se deu no ano de 1869. Por que a casa de família se torna casa de Câmara? Porque o tempo passa, né? O Francisco foi, de certa forma, assumiu o seu lugar o filho dele, o José Domingues de Araújo. O Francisco morre depois, né, em Portugal, numa viagem à cidade do Porto. E com o casamento do José Domingues, que vai ser o Visconde de Araújo, ele se casa com uma moça no Rio de Janeiro, Maria Luísa Silva Guimarães. E um dia, morando em Macaé, já casada, ela se encanta com uma das propriedades do sogro, que era a Fazenda Caturra, onde hoje está sediado o Colégio Castelo. Sim. Então, a memória da família diz que ela pede ao marido para construir uma casa naquele lugar, porque era um lugar esplendoroso, com uma vista, né, espetacular do Oceano Atlântico, das serras e etc. E o curioso é que era a zona rural, né? Era a zona rural de Macaé. E então eles vão empreender uma obra de um novo lar, né, uma nova casa, uma obra que dura aí em torno de 14 anos de construção, para se tornar
o famoso solar de Monte Elísio, a nova casa da família Araújo. Uma casa espetacular. Gigantesca, né? Gigantesca, nenhuma igual a ela na área urbana de Macaé. E aí, então, eles se mudam para essa casa no final da década de 1860. Então, vagando essa casa, que era uma casa também muito boa, né, que por muitos anos foi considerada a melhor casa da vila de Macaé, então eles alugam essa casa para a Câmara Municipal estabelecer sua sede naquele lugar. Até então, a Câmara ela funciona em casas de Câmara. Geralmente a gente encontra nos registros, nas atas, dizem que chegou a funcionar ali próximo ao mercado de peixe, mas a gente não consegue encontrar a localização exata. Sempre fala em sessão iniciada em casa que serve como casa de Câmara, mas o lugar não se fala. Então essas duas histórias, elas se cruzam nesse primeiro momento. Então, o primeiro órgão público que vai funcionar ali é a Câmara Municipal, 1869. Em 1892, a Câmara compra essa casa dos herdeiros do Visconde de Araújo, 1892. E somente em 1913 é que teria a fundação, a criação de uma prefeitura em Macaé, porque as prefeituras elas só surgiram no período republicano. Antes disso, as vilas, né, as cidades, elas eram governadas por câmaras municipais. E aí, então, essa prefeitura também vai ser sediada ali dentro. E também, depois, em seguida, o Tribunal do Júri. Então, realmente, é um prédio que pode ser considerado, né, o prédio que, conforme o Joaquim Murteira chamou, é o edifício da municipalidade. Então, os serviços públicos, quase todos estão ofertados ali naquele prédio durante muitos anos. E houve um período em que funcionou Câmara, Prefeitura, Tribunal do Júri, tudo em harmonia. Tudo em harmonia. Havia uma harmonia, inclusive do ambiente político também, né? Provavelmente, né? Mas bom, essa harmonia, eu acredito que num determinado momento, nem que seja por questão física, houve um certo estresse, né? Porque, talvez por conta disso, que no ano de 1920, final de 1926, início de 27... Não, o Coronel Cizenando, que era o prefeito de Macaé na época, resolve fazer uma reforma, ninguém sai por enquanto, resolve fazer uma reforma para ampliar o prédio, que é quando a casa original vai ter uma nova frente, dessa vez voltada para uma nova rua, que é a Avenida... Aliás, era a rua à direita, né? Depois é a Avenida Rui Barbosa hoje, porque essa rua... vamos pensar do século XIX para cá, para o período, para a década de 1920, essa rua já tinha se transformado numa grande rua de comércio. Não, uma rua de comércio muito forte, de muitas negociações, e então já era a principal rua de Macaé. E com isso, então, o Coronel Cizenando, ele promove essa... Não houve uma virada, porque, na verdade, a casa continuou com duas frentes. A prefeitura voltada para a rua direita, ou Rui Barbosa, e a Câmara voltada para a Rua da Praia, né? Com entrada pelos que seriam, então, passou a ser os fundos da prefeitura. Né? Essa reforma que amplia a casa é quando? 1927. 1927. Aí ela ganha essa forma que ela tem hoje. Ela ganhou o formato que ela tem hoje. Essa reforma foi comandada pelo arquiteto Joaquim Murteira. Sim. Então, o que ele faz? O que Joaquim Murteira faz? Ele pega a casa original e aproveita toda a estrutura dessa casa. Então, a casa já tinha um segundo andar voltado para a Rua da Praia, ele replica esse segundo andar voltado para a Rua Direita. E os dois alpendres que eram voltados para a Rua da Praia, para frente da casa, ele cobre esses dois alpendres e iguala o padrão de cobertura com a fachada, né,
que agora vai ser a fachada frontal, e também com a varanda, que ele vai reproduzir em cima e embaixo, né, no térreo e no primeiro andar da casa. E ele faz a transformação de uma casa que, então, é um sobrado com um perfil colonial. Desculpa, você sabe o que é interessante? Você está falando, eu estou aqui puxando pela memória, aquela construção não tem o menor traço de ter passado por um processo de adaptação. Porque o que ele fez foi uma adaptação. Sim, ele adaptou. Numa primeira edificação, ele fez uma adaptação para criar... Mas não parece. É tão simétrico, é tão perfeito. Mas a obra dele é espetacular, na minha opinião. Eu avalio como ele foi brilhante, tanto na adaptação que ele fez, no sentido da estrutura, mas também no sentido da estética, né? Ele vai utilizar um padrão que é um padrão neoclássico, um padrão que estava vigente, né, especialmente para órgãos públicos, né, colunatas, enfim, característica, poucos arcos, mas alguns. Aquele pé direito sempre bem alto. Um pé direito alto, uma imponência muito grande. Ele, quando ele avança, por exemplo, com as calçadas laterais que não existiam, embora a casa já estivesse numa altura com um alicerce desde o original, ela já era alta, mas quando ele abre isso um pouco para o lado, ele amplia, especialmente para o lado das Palmeiras ali, né? Aquela rua é a hoje a rua Conde de Araruama. Conde de Araruama. Porque do outro lado ele não pôde ampliar, porque existia uma construção. Então, inclusive, é por isso que hoje o prédio ele só tem grandes janelas voltadas para Conde de Araruama e não para outra rua. Para outra ponta lá da Tenente Coronel Amado. Para Tenente Coronel Amado ele não consegue avançar, porque inclusive era uma propriedade do Tenente Coronel Amado, segundo a documentação. E que hoje é uma praça. Hoje é a Praça G. Sardenberg, né? Então, ele quando ele amplia isso, ele dá a impressão que a casa é mais alta do que ela é. E ele reproduz, né, aquela balaustrada que está lá até hoje, né, criando um muro, uma delimitação, que vai também conversar, vamos dizer assim, ele vai dialogar com essa balaustrada que ele vai usar beirando o telhado, porque o telhado não era um telhado embutido. Mas as construções, geralmente neoclássicas, elas têm telhados embutidos. Então ele faz isso e reproduz em cima a mesma estratégia que ele faz embaixo. E as colunas, né, que ele coloca na frente da casa, que são muito interessantes, Silvio, porque ele utilizou, assim, ele foi muito refinado no projeto dele. Ele utiliza colunas... E quando a gente pensa na arquitetura clássica, existem 3 tipos de colunas. Então, é a coluna dórica, a coluna jônica e a coríntia. E a coríntia, ela é a mais rebuscada, que vai ser exatamente a que ele vai usar. Então, se você olhar lá nos detalhes, até nessa última reforma, nós utilizamos um douramento com um pigmento que se chama de pó de ouro. Não é ouro, mas né, imita, né? Reluz. E então, nós utilizamos um pigmento exatamente para poder destacar esse cuidado do Joaquim Murteira, que foi de inserir ali as flores, as frutas, as folhas de uma planta chamada acanto nobilis. Era uma planta, né, da antiguidade que era utilizada nessas colunas, que significava honestidade, hombridade, transparência. Uma casa, vamos dizer assim, uma casa séria. A ideia dele foi perpassar esse tipo de ideia. Então, essas colunas às vezes ficam um pouco perdidas, que as pessoas não conseguem às vezes fazer essa leitura, e nós procuramos, né, dar essa clareza dentro do possível. Eu queria falar eu vou entrar na exposição, mas é só um detalhe. Você falou da coisa da fundação ali, das calçadas laterais que deram a sensação da casa ter ficado mais alta, e falou da reforma, por último, agora que usou essa pigmentação dourada. Eu lembro que já teve uma reforma 10, 15 anos atrás, uma reforma por fora, uma pintura ali, mas paredes, fundações, é tudo original ali, né?
O emparedamento, o embolso, é tudo original? Em parte. Embolso, o emparedamento, sim. Mas embolso, não. Sim. Porque o processo de deteriorização foi muito grande, né? Uma região muito úmida, uma região com grande infestação de cupim, que já houve naquele prédio. Mas nessa última reforma, que eu tive a oportunidade de acompanhar em 2022, aconteceu uma coisa muito interessante, porque na parte que é a parte original, quando aquele embolso estava assim caindo, né, fofo como fica por conta de umidade, e ele foi tirado, então os trabalhadores da obra, né, alguns pedreiros, até ficaram muito surpresos com o tipo de amarração de tijolo maciço que eles encontraram, que segundo eles nunca tinham visto antes, né? Então, o que demonstra assim uma coisa curiosa, que é essa, mesmo, né, na parte interna, vamos dizer assim, do prédio, você tem essas referências que são referências de época, né? Assim como também na parte do óleo de baleia, que foi utilizado no alicerce, né? Naquela estrutura que era uma estrutura típica de época que está lá até hoje, as grandes pedras, enfim, que fizeram a fundação. A fundação é pedra, né? É pedra, cal, né? Que fazia aquela região, aquele trecho ali da cidade, ele sofreu aterramento? Não, né? Sofreu aterro? Aquela pedaço de água ia até ali? Sofreu. Toda a região da Rua da Praia sofreu aterro. Nos registros que a gente encontrou na pesquisa para essa exposição, né, eu me debrucei durante um bom tempo sobre documentações da Câmara, documentações, jornais, né, de Macaé, documentação vamos dizer assim, numa segunda mão de pessoas que já escreveram sobre Macaé do período, e aí nós encontramos, porque a justificativa para a grande obra que se fez de urbanização da Rua da Praia na década de 1930 foi exatamente por conta dos alagamentos constantes, porque o prefeito Ivair Itagiba, que foi o autor dessa obra, daquela estrutura que a gente tem até hoje, né, que pega lá da descida da ponte até o mercado de peixes, ele diz, né, nos registros... bucólico, eu acho muito bonitinho. Lindo, né? Beiradinha. É lindo, era muito mais bonito do que é hoje. Ele vai dizer porque quando o rio enchia muito e encontrava a maré cheia, e eu até escrevi isso tentei criar uma relação assim meio poética, falando que era como se fosse a luta de dois dandes, né, de dois gigantes ali se enfrentando. Essa água então ela era jogada para fora. E aí a rua, que era a rua do comércio, das casas fabulosas, né? Inclusive da casa do prefeito Coronel Cizenando, que morava nessa rua, essa rua enchia, virava um grande lamaçal. E aí só na década de 30 é que essa obra vai ser feita e ela vai repetir um perfil que é aquilo que a gente, assim, na verdade nada se cria, né? Tudo se copia, né? Então é meio que uma Belle Époque atrasada em Macaé, que vai acontecer, né, na Europa, em Paris, lá no final do século XIX, no Rio de Janeiro, ali no início dos anos 1900, 1905, né, 1904, a Reforma Pereira Passos, e aqui em Macaé, no interior, esse projeto de urbanização que transformava um lugar que alagava, que ficava cheio de lamas, num grande bulevar, só vai acontecer nos anos 1930, vai ser inaugurado em 1936, com uma coisa muito curiosa, porque o prefeito Itagiba ele começa a fazer a obra, né? Foi uma obra grandiosa para o período, e o dinheiro acabou. Então ele pegou as grades que cercavam a Praça 15 de Novembro, a praça a Veríssimo de Melo, atual Veríssimo de Melo, e vende essas grades, faz um leilão
e com esse dinheiro ele termina a obra da Rua da Praia, né? Mas República, né? Então talvez também justificasse essa abertura e essa criação desses espaços de interação que a República vai propiciar. Além de ter proporcionado também a valorização da área central, da área comercial, a valorização dos imóveis, né? Muito, valorizou extremamente. Ele criou uma grande praça, quase que uma fita, uma cidade que tinha poucos carros, né? Então essa rua, ela podia ser estreita, podia se dar a esse luxo, e ali onde hoje é a prefeitura, a sede ali, o Ouro Negro, era uma parte espetacular dessa obra do prefeito Ivair Itagiba, né? E ele diz que, numa das entrevistas que ele dá na inauguração, ele fala que o grande orgulho dele é que ele conseguiu fazer tudo com dinheiro próprio. Somente as mudas das árvores foi que ele recebeu como doação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi a arborização da Rua da Praia. Da Rua da Praia, que eu acredito que ali em frente à prefeitura você ainda tem umas duas, né, bem grandes, que ainda são oriundas desse período. Próximo onde hoje tem um ponto de ônibus, também tem umas árvores. Exatamente, aquelas ali que eu estou tentando me referir. Né? Então, bom, o público hoje, quando chega no Museu do Legislativo para ver para conhecer a exposição, ele começa conhecendo a história da casa. Mas tem um momento, e eu já fui lá e tive o prazer de ir lá e conhecer a exposição, que é o seguinte: ele se depara com as visitas ilustres que aquela casa também recebeu, né? A nobreza visitou aquela casa. Sim, assim, quando eu pensei a proposta da exposição, então a referência de casa é a nossa casa, né? Casa é casa, em qualquer século, casa é casa. Então você tem uma rotina da casa. Então você tem a construção da casa, as marcas que essa casa impacta na sociedade e vice-versa, você tem as louças da casa, você tem as visitas da casa. Então, como essa casa pertenceu a um homem muito influente, o Francisco Domingues de Araújo, né, esse grande comerciante e fazendeiro dessa Macaé lá do princípio, a casa dele vai ser palco de muitas negociações, vai ser palco de encontros políticos. O curioso é que ele pelo menos eu não encontrei nenhum registro da incursão dele na política. Não encontrei. Se ele foi ao vereador, alguma coisa, esse documento ainda não apareceu para mim. Mas em toda a pesquisa ele está por trás, ele faz encontros, eu acredito que ele financie alguma coisa, mas ele não se envolve diretamente. E aí, num desses encontros, em 1846, a casa vai ser palco de um encontro do presidente da província, que foi o Dr. Aureliano Coutinho, que vem a Macaé com o intuito de elevar a então Vila São João de Macaé à condição de cidade de Macaé. Para isso, a Câmara Municipal teve que cumprir algumas regras, entre elas a melhoria, vamos dizer assim, do traçado da cidade, né? A melhoria, vamos dizer, da estrutura dessa vila inicial. E aí, em 1846, que é um ano antes da visita mais importante, esse doutor Aureliano Coutinho, ele se hospeda nessa casa. E acontece uma cena curiosa na narrativa da chegada dele, porque foi aquilo que você falou. Os navios ficavam fundeados e vinham embarcações menores. Mas o proprietário da casa, né, o Francisco Domingues de Araújo, fica extremamente mareado, vomitando como louco, porque ele, junto com o primeiro barão de Araruama, José Carneiro da Silva, eles vão até o navio receber
o presidente, que é o, Sim. é o governador da província Sim. do Rio de Janeiro, né? Então, é uma pessoa muito importante e que está vindo para poder fazer essa tratativa de elevar Macaé à condição da cidade. Então, essa é uma visita muito marcante, muito importante. É desse encontro que Macaé vai deixar de ser vila e vai passar a ser cidade. E no ano seguinte, 1847, Macaé receberia a visita mais ilustre do período imperial, que foi nada mais, nada menos do que o imperador Pedro II, que vem a Macaé, entre outras coisas, vem ao norte fluminense, na verdade, né? A sede dessa visita foi a cidade de Macaé e, especificamente, a casa que ele se hospedou foi essa casa, o Solar dos Araújo, ou essa famosa casa, né, onde a Câmara funcionou por muito tempo. Era a melhor casa que existia. Então, não foi à toa também que ele ficou lá, né? Quando eu digo melhor, eu estou falando tanto da estrutura externa, mas também do conforto. Espaço, acomodações, utensílios. Criadagem. Tudo, né? Enfim. E aí ele vem a Macaé em março de 1847 para conhecer as obras do canal Campos Macaé. Mas ele faz muita coisa, tem que aproveitar a viagem, né? E o curioso é que durante 3 dias, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro vai dizer, vão sair inúmeras reportagens, algumas estão lá na exposição, e vai dizer que Macaé se tornou a capital do Império, né, durante 3 dias. E o Jornal do Comércio, que era a publicação mais influente da época, hein? E que manda, né, o representante, manda jornalista para cá para acompanhar essa presença do imperador nessa vilazinha ainda tão pequena, né, mas que ganhou esse conhecimento, essa expressão nacional, imperial, vamos dizer assim, com a presença do imperador aqui. E aí ele fica lá, e é curioso, porque a família, obviamente, saiu da casa, né? Ele vem com comitiva, traz 2 bandas de música, traz uma série de coisas. E ele, num dos dias, ele convida o dono da casa para ir jantar com ele, junto com o seu filho, José Domingues de Araújo, e o primeiro barão de Araruama, que é o José Carneiro da Silva. A exposição tem um retrato, uma reprodução desse momento. Não tem algumas reproduções em forma de quadros na exposição, não é, Homenagem? Sim, a gente reproduziu a figura do Dom Pedro II. Ali nós reproduzimos numa proposta assim mais expressiva. Então, por isso ele foi reproduzido no tamanho natural e também com a roupa que é o traje majestático. Aí foi até curioso que uma criança me perguntou assim na exposição, mas ele andava com essa roupa, porque é uma roupa bem específica, né? E aquela calça branca, parece que meio ajustada. E uma casaca mais comprida, Isso. né? Toda bordada a ouro e tal. É uma roupa muito espetacular, né? Com toda a narração lá, como você bem o sabe. Mas é curioso, né? Que ele andasse com uma roupa dessa nas ruas em Macaé. Era roupa de gala. Ele estava com uma roupa mais simplesinha para Macaé. Ele não estava nesse luxo todo, não. E ali ele recebeu os donos da casa e também os grandes comerciantes, as pessoas proeminentes da sociedade macaense. Sim, a casa se torna, como o jornal trata, o Paço Imperial. Então, ela deixa de ser uma casa de família por alguns dias e se torna a sede do governo, né? A sede do governo imperial, afinal de contas, aonde está o rei está a sede do império. Eu fico imaginando a banca que o dono da casa passou a ter depois disso. Ele já devia ter, né, um pouco, né, para essa casa, porque a casa, na verdade, ela é
um cartão social do seu proprietário no século XIX, né, Silvio? Ninguém tinha iPhone, ninguém tinha carro do ano, ninguém tinha essas coisas que você demonstra. Era a casa. Era a né? casa, é uma coisa fixa, né? Porque nessa transição do século XIX para o século XX, e aí vamos pensar no XIX, vamos pensar na tua infância, o valor que os proprietários de terra tinham era muito grande, os fazendeiros, né? Porque o que demonstrava o prestígio social não era móvel, era fixo. Então a casa, ela faz parte de uma riqueza, de um patrimônio que é fixo. Não passa um ladrão e leva seu celular e você não tem mais nada. Então, existe uma fixidez. E o Francisco Domingues, ele tem essa fixidez, além das suas inúmeras fazendas na nossa região, essa casa esplendorosa que ficava no centro dessa vila de Macaé. Então, eu acredito que sim, que depois da passagem do imperador, eu acho que qualquer um ficaria com uma banca muito grande, né? Pensa. As narrativas do período, né? Os registros do período falam que a cidade, né, se iluminou toda, a Câmara determinou que as pessoas enfeitassem as janelas, tudo extremamente limpo. Existe uma narrativa de que desde a sua descida no cais que foi preparado, aliás, ele desce num cais que não foi preparado, meio que a Câmara preparou um, ele desceu no outro, ali na Rua da Praia, próximo ali onde seria hoje a prefeitura, e ele caminha até a casa sem pisar em terra, porque os macaenses prepararam uma espécie de um grande tapete de folhas e flores para que Sua Majestade pudesse, né, como se fosse, seria hoje um tapete... Um tapete vermelho? No caso verde, né? Mas até a casa que ele seria então hospedado. E no entorno dessa casa, bandas de música se apresentaram, porque a presença do imperador numa região, ela se tornava, na verdade, um grande espetáculo, né? Tinha que ter todo aquele entorno, aquele teatro em torno do prestígio, né? E tudo mais. E uma das cerimônias que aconteceu ali, como você sugeriu, foi a cerimônia do beijamão. A cerimônia do beijamão é aquela famosa cerimônia, né, que grandes proprietários, né, grandes comerciantes que têm a honra de serem escolhidos para participarem dessa cerimônia quase íntima, né? Porque você vai encontrar a figura... Exatamente, né? A figura maior do Império, vão fazer esse simbolismo dessa reverência de beijar a mão e jurar fidelidade ao seu imperador. E aconteceu exatamente naquela casa ali. Gente, é muita história que aquela casa tem. Praticamente a semente da história de Macaé passa por aquela casa ali. Se você não foi à exposição ainda, não perca essa oportunidade. Num primeiro momento, a exposição está prevista de ficar lá até novembro e pode ser que seja estendida, tomara que seja estendida, porque acho que escolas, alunos da rede pública, rede privada, estudantes de história, todos deveriam conhecer. Sim. Não é, Almirante? Jornalistas, profissionais de comunicação, todo mundo deveria conhecer um pouco daquilo ali. Óbvio, né? Eu tenho que puxar um pouco a sardinha para o meu lado, afinal de contas eu fui historiador por trás da exposição, então o bem e o mal acabam caindo um pouco na minha conta, né? Mas eu acho que tem muito mais bem do que mal. E a exposição, eu acho, Silvia, é óbvio que ela foi pensada estrategicamente, né? Quando o prédio estava em reforma em 2022 e a direção da Câmara me pediu para pensar um projeto de exposição, eu quis pensar um olhar voltado para dentro, né? Então, vamos falar de um patrimônio que pertence à Câmara e que encerra em si,
né, tem uma fala interessante numa das entrevistas, que é assim, o prédio ele é muito mais do que as paredes, né, do que aquela estrutura física. O prédio, ele emana, é isso que você falou, história de Macaé, né, da qual eu fiz uma brincadeira, eu digo que a casa é uma velha senhora testemunha de toda a história que foi desenrolada, né, desde aí do início da Vila de Macaé. E o interessante também é que a exposição ela não fica focada só no século XIX, né? É pensar a casa ao longo do tempo. Então, a gente fala da construção da casa de família, mas vai falar também um pouco da trajetória da colonização dessa região até justificar a existência de uma Câmara. E avançamos, né, para a criação da prefeitura, que funcionou ali, avançamos para a obra da Rua da Praia, como sendo essa rua, tendo sido essa rua mais importante de Macaé, e a transição daquela Macaé do início aí do século já 20, 1920, 1930, a princesinha do Atlântico, caminhando para essa Macaé do petróleo. Né? A gente ali foi uma estratégia de pensar essa grande transição, mas eu acho que saiu bem, né, esse desafio, porque afinal de contas é um recorte temporal muito longo, e aquela casa ela não foi pensada para ser um museu. Né? Ela foi pensada com as divisões e com a estrutura da sede de uma Câmara de uma cidade pequena do interior. E nós tentamos, então, adaptar e aproveitar os espaços existentes para fazer esse passeio até chegar na última obra, que foi 2022. Porque a exposição também teve o cuidado de olhar para os trabalhadores, para os anônimos, né, que estão por trás dos alicerces, das inúmeras reformas, da conservação da casa como um patrimônio público da cidade de Macaé, do município de Macaé. E, historicamente falando, quando a gente pensa no museu, quando a gente pensa, né, as questões culturais de uma cidade, geralmente essas pessoas assim mais comuns, né, as pessoas mais simples, o trabalhador, né, cotidiano, elas passam despercebidas. E eu fiz questão de dar assim essa valorização, pegando os trabalhadores da última obra, né, com os depoimentos, com a fotografia ali do processo, algumas coisas de restauro, outras de reforma, mas sempre remetendo ao cuidado com o patrimônio. E esse patrimônio, então, reformado, nos dando a possibilidade de pensar que a história da cidade de Macaé é a minha história, é a sua história, é a história de cada cidadão que circula pela cidade e faz Macaé ser, com o seu trabalho, o que Macaé é a cada dia, o que será. Né? Então, essa parte da exposição é uma parte que eu gosto muito, que é inclusive uma parte interativa, né? Quando o visitante, uma cidade que teve tanta gente que veio de fora, então essa gente não faz parte da história? Não, faz né? Muito. Faz e muito. E as pessoas precisam ter essa consciência. Então, da mesma forma como nós privilegiamos essas pessoas contarem para nós, através do registro lá na hora, como que a história delas se entrelaçou com a história de Macaé, é interessante, você estava falando da visita, as pessoas também terem oportunidade, que é o que a Câmara está promovendo, delas saberem a história da cidade que as acolheu, né? Ou o próprio macaense, que talvez não saiba, né? Mas especialmente aquelas pessoas que vieram de fora, como eu, né? Mas eu tive o privilégio de ser historiador e poder ter acesso a muita documentação e ser um conhecedor hoje da história da cidade, que hoje, né, através dessa exposição, nós divulgamos para o grande público. A pessoa que quiser ir à exposição, conhecer a história daquela casa, ela pode ir durante a semana, não precisa agendar, é só chegar lá. De que hora a que hora? Olha, o horário da exposição ele é um horário um pouco ingrato,
mas ela funciona dentro da lógica da Câmara. Então, eu, na minha avaliação, vamos dizer assim, extra-servidor da Câmara, no momento, eu avalio que a exposição ela é uma exposição quase que um piloto, né? Já existiram outras menores também com o mérito das outras, mas eu acho que ela é uma exposição assim um pouco maior, uma exposição mais vultosa e com uma espécie de piloto do que seria transformar aquilo ali num verdadeiro museu. Porque você sabe que, de fato, um museu funciona aos finais de semana, dá acesso para que as pessoas consigam, nos seus horários de lazer, estarem ali. E hoje, o nosso horário ele ainda é um horário comercial. Então, ela funciona de segunda a sexta-feira, abre às 9 horas da manhã, e o horário de entrada vai até 11h30. E depois reabre 1h da tarde, com horário de entrada até 4h30 da tarde. E aí, as pessoas são recebidas por uma equipe, né? A exposição, nós inovamos colocando os QR Codes. Então, qualquer um que visite pode ter toda a exposição, ouvir, né, a narrativa de cada espaço, de cada descrição de ambiente, por que aquilo está ali, né? E, inclusive, com uma narrativa voltada para pessoas deficientes visuais. Então, eu acho que isso é uma forma de inclusão necessária. E quando as pessoas marcam a visita, então, escolas, né, quando nos procuram a direção para fazer essa marcação, aí sim tem uma visita que é uma visita guiada, né? Então, adaptada para crianças de 4 a 8 anos de idade, que são recebidas no espaço educativo, que são histórias de Macaé para crianças. Então, a gente faz isso no antigo gabinete do prefeito, é aquela sala de frente para a Rui Barbosa, no primeiro piso. Ficou muito bonita, toda trabalhada com motivos infantis, com detalhes da história local. E crianças, né, maiores de 9 anos em diante, ou adultos, aí percorrem o circuito que a exposição toda faz, né? Esse circuito, ele está dentro de todo o prédio, percorre todo o prédio e finaliza com um curta, né? Um documentáriozinho de 15 minutos no antigo plenário, que parece confortável, parece um cinema, né? Então, são memórias sobre aquele prédio. E do lado externo também nós colocamos ali próxima, na frente do prédio, uma referência às palmeiras imperiais, que ali nós tínhamos 4 palmeiras centenárias. Hoje são 2 apenas vivas, as outras são bem mais novas, mas são palmeiras que fazem referência a essa reverência, né, a esse cuidado e a essa, vamos dizer assim, relação da casa com o governo do Pedro II, né, com o segundo reinado. Então, era uma casa imperial, era uma casa que defendia a lógica do império, e, como era de costume, essas casas tinham esse símbolo, às vezes nos seus jardins, né? Então, nós temos ainda ali 2 que sobreviveram. E aí, essa referência está na calçada. Fizemos também um trabalho também com imagens, textos e QR Code para que as pessoas possam acessar. Legal, muito bom, muito bacana. E aí você falou aí do atendimento das crianças, escolas, grupos, você falou do horário, né, para as pessoas que vão lá, né, mas especificamente para grupos e para crianças. Tem que agendar primeiro, manda um e-mail, liga para qual telefone, como é que faz? Ligar para o telefone eu vou pedir para botar aqui o telefone depois. A gente vai colocar aqui na tela o telefone da agora Câmara. Eu não vou me lembrar aqui de cabeça, mas faz um agendamento, né? Porque aí, no caso... agenda, programa o dia. Nós estamos tendo
uma procura muito grande e então, às vezes, os agendamentos não estão tão fáceis, porque, graças a Deus, um assédio muito grande das escolas, né? Do CIEE, por exemplo, já passou por lá por mais de 200 jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho, conhecendo essa trajetória da cidade. E escolas públicas, escolas particulares estão nos procurando muito. Agora, o que é curioso, Silvio, que hoje, como eu sabia que eu vinha fazer essa conversa com você, eu tive assim, a curiosidade de contar quantos dias nós ficamos abertos desde da inauguração, né, até hoje. Hoje está fazendo 31 dias que nós ficamos de portas abertas. E em 31 dias nós recebemos que assinaram, porque muitas pessoas entram e não querem assinar. É o livro, né? O livro. Então, que assinaram e receberam o material da exposição foram 1.224 pessoas. Então, se eu considerar que não abre no final de semana, não abre em feriado, considerando horário restrito, um horário super restrito e considerando ainda essa greve na área da educação, que houve um cancelamento enorme de visitas, né, que estavam marcadas. Então, 1.224 é um número muito alto, porque você teria uma média de 40 pessoas por dia. E considerando que a gente está falando de exposição, a gente está falando de museu, que na realidade brasileira a gente não pode deixar de falar isso, são preciosidades, às vezes, menosprezadas por uma parte da sociedade, até por uma questão cultural. Sim. Que a gente tem que entender, né? E especialmente aqui na cidade, né? Vamos ser francos, nós vivemos numa cidade que a valorização desse tipo de cultura, a valorização da história da cidade é muito pequena. Está sendo construído agora. Está sendo construído. Nisso. Eu também quero, e eu acho que sim. Então, é interessante a minha experiência lá no dia a dia com as pessoas, recebendo, né, ou estando lá trabalhando e vendo, é que muitas pessoas, cidadãos macaenses, né, passando ali pelo calçadão, veem lá aqueles 2 banners enormes falando que tem uma exposição, a porta está aberta. Então as pessoas, muitas pessoas chegam na porta assim um pouco desconfiadas, tipo assim, paga para entrar, pode entrar para ver. E aí quando a pessoa vê aquele primeiro saguão ali, geralmente as pessoas têm dado uma devolutiva muito positiva de que a exposição está muito bonita. E aí a gente fala assim, não, mas não acabou, a exposição entra pelo prédio, tem um circuito. E as pessoas ficam um pouco assim espantadas, não imaginava que era assim, que podia entrar. Então, o que eu acho que o trabalho da Câmara, né, a postura da Câmara em possibilitar um trabalho como este, e eu fico assim muito lisonjeado de ter sido essa pessoa escolhida para montar esse projeto, pensar e montar esse projeto, é que não é apenas um trabalho de oferecer a história de Macaé pronta, mas é uma exposição que faz as pessoas pensarem, faz as pessoas refletirem sobre o lugar delas nessa sociedade macaense, que é uma sociedade feita por tantos indivíduos que vieram de fora, mas também está fazendo um trabalho que é um trabalho de educação cultural ou educação museal e histórica, para as pessoas entenderem que é possível, que pode entrar, que a cultura é um direito deles, né, do cidadão. Se apropriar daquele espaço. Se apropriar de um espaço público, que é um espaço belíssimo e que as pessoas ficam assim... Nossa, eu moro em Macaé há 30 anos, eu nunca entrei aqui, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem sido assim, para mim, né,
como historiador, como profissional que estou lá, tem sido muito gratificante. E um pouco cansativo também. Imagino. Bernardo, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente no Culturando hoje. Desejar sucesso para a exposição. Como eu disse, eu balanço a bandeira de que ela se torne uma exposição permanente, de que aquele espaço ganhe realmente o status de um museu, com uma dinâmica de museu, porque quem está ganhando é a sociedade e a cultura macaense. Com certeza. Eu que te agradeço o convite e fica aí aberto o convite a toda a sociedade macaense a participarem conosco, né, darem uma olhada. Não é só para elogiar, para criticar também, né? E para a gente validar e fortalecer a ideia de que Macaé merece um museu de fato, né? Merece ter suas lindas histórias contadas, né? Refletidas, e realmente eu acho que é um ganho para todos nós. Então, tá aí, vá prestigiar, conhecer a exposição que conta a trajetória, a história em 180 anos daquela casa icônica, ali dando face para a Rua da Praia, dando face para a Avenida Rui Barbosa, que conta ali nas suas paredes, suas colunas, contam histórias maravilhosas de Macaé. Faça isso, vai ser muito bom e enriquecedor para você. Bernardo, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso lá. Eu vou voltar lá para repassar aquele circuito todo de novo, que é muito legal. Sim. E é isso, gente. Vá conhecer. Estamos acabando agora, terminando aqui o nosso podcast Culturando, desejando a você que você se nutra de cultura, porque cultura é alimento para a alma, cultura é vida. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Até lá!